Fala, meus amigos! Estamos de volta em nosso querido Bar do Vampiro. Por que eu tô falando estranho assim? Mais um podcast pra vocês. Não, tem muito tempo que eu tô Só faltou um papagaio aí. A gente tá aqui dessa vez, pronto pra falar de novo sobre o cego e a sociedade, parte 2. Não sei o que vai sair dessa vez, a primeira vez foi uma loucura. Porque todo mundo, Johnny, só te dando um feedback, muita gente gostou quando você falou a questão lá que você meteu o nariz no coração falando pra velha no ônibus que você era... Ah, valeu! Mas eu tenho uma outra legal também sobre isso. Já quer começar? Mas antes de eu falar quem tá na mesa, tá você, né, Jones, propriamente dito, Idi, Reni, o Japa tá aí também? Japa. Aí. Isa Gardenia acabou de chegar com a bandeira. Acabou de chegar. Exato, tô aqui. Lopes tava aqui, mas caiu, né? Não, mas daqui a pouco ele volta. O que você quer falar, Johnny? Qual é a história? Começa, vai. Não, foi o seguinte, essa parte de acessibilidade do ceguinho aí, foi o seguinte, uma vez a gente tava indo pro shopping, tava eu, minha esposa, o Marley, né, aqui de Brasília, que você conhece, Sim. E a esposa Era o dele Marley, na a época... esposa? É isso? É o Marley e a esposa. Caramba, Marley, a esposa? É isso? Marley e a esposa dele, a Maria. Então sempre andava eu, a minha esposa Eliane, né, o Marley e a Maria. Sim. Aí nós fomos pro shopping, né? A gente foi pro Conjunto Nacional e tal. A gente tá andando lá, 4 de bengalinha, batendo. Aí tem a escada rolante. E o que acontece? O cego, ele é meio burro, né? Tu sabe disso, que tem hora que o cego dá umas meias tonteadas. O Jones, principalmente. Isso Mas é porque ele é senil. Aí o que acontece? A escada, não sei se foi a Maria, eu não sei se foi a minha esposa, me empurrou na escada pra mim andar. Só que em vez da escada tá descendo, ela tá subindo. Você imagina o resultado. Imagina o resultado de eu Foi quase um cego fatality. Eu tentando descer e a escada subindo. Ficou uma coisa. Cego fatality. Entendeu? Você caiu de nariz na escada? Caí. Como ela me empurrou brincando, eu fui pra frente e eu voltei, né? Aí ficou naquela quase indo e voltando, sabe como é que é? Vai, volta. Tipo uma gangorra, foi o que aconteceu. Nossa, eu fiz isso uma vez quando criança, subindo, mas eu enxergava e levei esporro de segurança. Mas era maneiro. Foda que eu pedi licença pro manequim, mas tirando isso é a parte. O quê? Como é que é? Não, peraí, como é que é isso? Dentro desse shopping mesmo, a gente ficou na fila, todo mundo. Só que eu fiquei na fila, atrás, assim, né? E do meu lado tinha um manequim, só que eu não sabia que era um manequim, eu pensei que era uma pessoa. Eu sei que eles barriam. Desculpa, senhora e tal. Aí depois, quando o nego eu fui reparar, eu usava óculos, fundo de garrafa, né? Aí eu reparei bem, eu falei, pô, essa pessoa tá estranha. Aí quando eu fui ver perto, era um manequim. Eu fiquei quieto e saí fora. Caraca, velho. Eu não sei o que é mais impressionante. O Jones contar tudo isso ou pensar que o Jones tem alguém que suporta ele todos os dias, que é a mulher dele. Elaine, Santa. você é uma heroína. Olha, Santa, beijo. Santa. Meu Deus. Como que é aquele Tem que processo chamar lá pra gente mandar pro Elaine pra vir aqui em Vaticano? algum Você tá podcast falando de falar. canonização ou beatificação? Acho que tem que ganhar todas. Vai ser canonizado e beatificado. Elaine é a top, cara. Mas não Tem é que- Elaine, tia Sami, é Eliane. Elaine é a filha. Eita! Mas ela tem que conviver com você por mais de 20 anos. Tá indo de mal a pior isso aí, hein? Prisão no Brasil só vai Mas ser até pelo menos é o 30. nome da filha, Indy. Já pensou se fosse o nome de outra mulher qualquer? Dava treta Tá, pro tio do Johnny. mesmo jeito. Eu dormi no sofá um mês. Mas Oi, também Você já dorme no sofá? Oi, de conta a sua história aí. Agora você tá correndo, né? Ok. Ele já tá lá. Eu tenho que tirar o meu da reta, né? Porque eu não Meu fui Deus. o causa da situação toda. Essa aqui eu também não posso ser, né? Ai, cacete, cara, eu tô chorando. Não, Jones, você não existe, cara. Você veio assim com carimbo de exclusivo, entendeu? Então, mas agora falando mais sério, que isso realmente aconteceu e eu achei extremamente desagradável, que foi o seguinte, na época que eu estudava, isso no ano de 2011, vamos começar a história no começo. Meu primeiro ano de ensino médio, tranquilo e tal. Aí eu fiquei sabendo que uma certa instituição, que eu não vou ficar nomeando, mas uma instituição federal que dá curso superior, né, uma universidade, ela tinha uma espécie de, vamos chamar de processo seletivo, quase,
um exame que se fazia. Esse exame ele era feito pelos alunos que estavam com interesse de ingressar. E aí, quando se prestava o Enem e tudo mais, tinha todo um processo que eles somavam essa nota lá para poder dar preferência para essas pessoas que fizeram esse exame para entrar na universidade. Ponto. E eu, que maneiro, né? Tô querendo estudar lá, vou estudar e vou fazer essa prova. E ela era uma prova tranquila, até porque ela considerava o conteúdo do ano que você está estudando. Então, só que assim, no primeiro ano eu perdi a prova, porque eu fiquei sabendo já na metade do ano, perdi a inscrição. Beleza, vou estudar bastante para pegar nos outros 2. Tranquilo. No ano seguinte, 2012, fiz a inscrição, todo satisfeito, estudando, era uma beleza. Aí fui fazer a prova. Cheguei na escola que ia me aplicar a prova, olhando aquela coisa, falei, gente, vai dar merda isso aqui. Sabe aquela que você sente que vai dar merda? Na hora que eu olhei assim, não tinha, tipo, nenhum profissional que tratasse dessa questão de provas acessíveis, essas coisas. Quando eu fui recebido, junto com os demais que estavam fazendo prova, só que eu não fui nem direcionado à sala, porque normalmente se aplica em sala especial e tudo mais. Aí a diretora da escola chegou, que a gente mandou chamar, né? Falou, olha, a situação é essa, eu vim fazer a prova aqui e tal. Você não... Ela virou e falou, a gente não estava sabendo, olha bem, a gente não estava sabendo que um aluno especial ia fazer prova aqui. E antes disso, que eu esqueci de mencionar isso, antes disso, a gente fez a inscrição, na época da inscrição a gente fez, não tinha nenhum tipo de questionário, que quem já fez esse tipo de prova sabe, que tem um questionário, você tem algum tipo de deficiência, que tipo de deficiência que é, que tipo de atendimento você precisa. Tem um questionário, não tinha nada. No final, tinha uma caixinha pra gente fazer alguma observação. A gente colocou ali, né, e tal. E depois a gente até ligou lá, quando veio o cartãozinho, tipo cartãozinho do Enem, a gente até ligou lá pra informar se podia levar material, porque eles não tinham falado nada. Aí levei o material, já começou errado aí, né? Aí chega no dia, a diretora fala, não, a gente não tava sabendo, tal. E era uma escola que tinha ensino, pra ensino regular ali dos anos iniciais, de segunda a quinto ano, né, primeira a quarta série na época. Aham. Tipo, e era uma prova de ensino médio, a professora era uma professora dessas de aluno de quarto ano, de terceiro ano, bem voltado. Ela não tinha nenhum tipo de preparação para aplicar a prova, porque ela não ia aplicar a prova, não estava sabendo. Ela não tinha nenhum tipo de preparação especial, porque os aplicadores especiais, eles têm um treinamento, entendeu? Ela não tinha nada. E a prova, ela veio toda a tinta, não veio nada em braille, nem ampliada a prova veio. Ela veio embalada como qualquer outra. Eu falei, tá, né, ok. E a mulher sem preparo nenhum pra aplicar a prova. Resultado, eu fiz muito mal a minha prova, muito mal mesmo. Mas pensa numa coisa que é muito mal. Pra vocês que me conhecem aí, ó, eu zerei a minha prova de física. Eu zerei minha prova de matemática, gente. No quê? Eu zerei minha prova de matemática. E como você fez isso? Toda a prova inteira, ela não estava conseguindo interpretar, porque não é só tipo, a leitura da questão. Ela tinha muita álgebra e muita geometria. E ela não estava sabendo descrever aquela situação para mim, porque ela particularmente não lecionava aquilo. Que ela dava aula para aluno de quarta série. Resultado, eu zerei minha prova de química, eu zerei a minha prova de física, eu zerei minha prova de matemática. E fechei a prova de história, por exemplo. Que a prova de história, tranquilo, né? Fechei minha prova de história. Aí, beleza, no primeiro dia de prova, minha mãe falou, você vai voltar? Falei, vou. Vou fazer o segundo dia de prova. Fiz o segundo dia. Detalhe, um dia era prova, tipo, prova aberta e no outro era uma prova, tipo, como é que fala? Discursiva. Né? Era prova objetiva e discursiva. Redação. Né? Isso. A redação era com base em uma imagem. Vejam bem, a redação não era uma redação, era uma produção de texto, que era uma crônica baseada numa imagem. Ela tinha que descrever essa imagem pra mim, aí vocês imaginam o resultado, né? 1 hora depois. Aí eu reclamei. Fui lá, né, com o cara, o responsável, o aplicador. Ele trouxe pra mim o edital da instituição, falou, olha, a cláusula que te vale é essa daqui e tal. Só que eu não posso fazer muita coisa, mas você pode reclamar, você protocola um ofício e tudo mais, né? Fiz ofício, protocolamos, fui lá onde é a instituição para levar o ofício, protocolei o ofício. E o diretor dessa subseção da universidade estava lá. Eu falei, vou arrumar um jeito de falar com ele, né? Aí, beleza. Aí, fomos. Aí eu falei, falei pra minha mãe, você explica a situação que eu quero ver o que ele vai falar pra você. Sobre a perspectiva de mãe. Ela explicou. Aí ela explicou a situação, o que aconteceu e tal. E aí o cara
desceu o malho nela, falando que não, que muitas mães né, fazem as inscrições dos filhos e não falam que eles têm atendimento, não precisam de um atendimento especializado por vergonha dos filhos. Falou um monte com ela, e eu calado. Quando ele acabou, aí eu falei pra ele, escuta, o doutor fulano, se o senhor tivesse numa situação assim, no caso da prova, por exemplo, da produção de texto, se você tivesse que descrever essa imagem, sem realmente dar a resposta, só descrevendo aquela imagem, como é que o senhor ia fazer? Aí ele engasgou pra me responder. Aí eu perguntei, numa questão assim, que estava na minha prova, se o senhor tivesse que me descrever isso e isso sem me dar a resposta, o que o senhor ia fazer? Aí eu comecei a metralhar ele. Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, comecei a metralhar ele. Nessa situação, você ia fazer o quê? Nessa situação, você ia fazer o quê? Minha mãe falou pra mim que ele tava com uma caneta dessas esferográficas, brincando, girando ela entre os dedos. Diz ela contou isso quando ele tava falando com ela. Quando ele começou a falar comigo, minha mãe falou que essa caneta caiu da mão dele umas 5 vezes em cima da mesa e ele pegou a caneta. Umas 5 vezes. Porque eu comecei a metralhar o cara. Eu falei, não, nessa situação, o que você faria? Nessa situação, o que você faria? Ele, não sei. Não soube me responder. Aí no final eu falei, trouxe o ofício, tá aqui, né? Tô indo embora, tranquilo. Eu espero que vocês possam fazer alguma coisa aí, reavalie e vê aí. Quando eu tava na porta, ele virou pra mim e falou, então, a gente vai avaliar, te dar uma resposta. Se você não tiver satisfeito, a justiça tá aí pra isso. Foi assim que ele falou pra mim. Nossa. Olha bem. Ele falou, eu virei e falei, não se preocupe, que se não tiver satisfeito, o senhor ainda vai ouvir falar de mim. E fui embora. Caiu um raio na hora. Veio a resposta, assim, sintetizando o que tinha no texto. Eles lamentavam que deu o problema, mas não iam fazer nada a respeito. Mas você chegou a entrar na justiça Processei a universidade. Pro raio que aí, deu uma grana? Processei a universidade, ganhei a causa na época, ganhei a indenização na época, ganhei... Um último detalhe, no dia da audiência que foi bacana. Porque a professora que aplicou a prova pra mim, a diretora da escola, falaram, isso é um absurdo que fizeram com você, a gente vai testemunhar pra você. E foram comigo. Aí, o juiz falou pra mim, e aí? Aí eu contei a história e tudo, expliquei tudo, falei que a professora não era capacitada, não tinha capacitação, o juiz ficou de cara, tipo, cara, você não pode falar isso. E depois ela veio e falou exatamente o que as pessoas falavam, eu não tinha uma capacitação profissional pra aplicar essa prova. Falei tudo, e foi interessante que ele falou, o que você quer? Eu falei, olha, eu não quero nada mais e nem nada menos do que o que é meu direito, tá? Agora, se só puder fazer com que a universidade não faça isso com outras pessoas, que nem todo mundo tem a cara de dar a cara pra bater e reclamar na justiça e pedir um auxílio da justiça pra resolver o problema. Eu lembro que na época ele ficou também de cara comigo, porque eu falei com ele as notas que eu tinha no Enem, eu falei as notas de cabeça do ano anterior que eu tinha feito, entendeu? Falei com ele as notas todas, ele falou, tá, realmente. E aí realmente eu ganhei a causa na época e deu um mó bolo, o advogado depois falou que o processo, né, foi arquivado lá direitinho, que se acontecesse uma situação parecida, eles iam usar aquilo ali como referência e a universidade ia entrar mal. Mas então, pra assim, você... É desse jeito. Ver, né? Exato. Como é que a sociedade não tá preparada pra gente. E né? hoje, graças a esse sacode, eles terceirizam impressora Braille de outras universidades, que eu sei, que eu fiquei sabendo, eles terceirizam o serviço pra resolver o problema. Em um caso turbulento, você já fez muito mais do que o presidente do atual do Jones. Olha que maravilha. Pois é, então. Então, assim, a gente tá brincando. Mas vem cá, deixa meu coronavírus em paz, porra. Mas isso é sério, gente. É muito desagradável, cara. Isso deu muito transtorno. Eu fiquei chateadíssimo na época, porque eu queria estudar lá, cara. Era referência, eu queria estudar no lugar. Falei, vou fazer a prova, vai dar certo. Ah, cara, foi mas o que acontece no geral, infelizmente, na nossa sociedade é assim mesmo. É assim, cara. É o que eu falei. A sociedade está preparada. No caso, não é o cego que está preparado para a sociedade. A sociedade não está preparada. A sociedade não está preparada para a gente. Depois, quando eu fiz a faculdade de contabilidade, o diretor falou para mim, olha, esse diretor ele foi bacana, que ele falou, olha, a gente não tem nada aqui adaptado para te atender, a gente não tem condições. Mas nós vamos te atender. O que você precisar, talvez não consiga hoje, eu não consiga amanhã, mas eu vou pro mercado e vou conseguir pra te atender. E eu fiz a minha faculdade. Consegui fazer. Foi sofrido, mas consegui. Eu lembrei na época quando eu morava no Rio, eu era mais novo, na idade de vocês aí, 20 e pouco, e
eu falei, eu tinha parado de estudar porque eu tinha virado deficiente visual, pra mim tinha acabado a vida. Eu falei, porra, como é que eu vou terminar meus estudos? Como é que eu iria seguir a vida militar? E não tinha como. Aí eu descobri um supletivo lá em Copacabana, lá na praia de Copacabana mesmo, lá na nossa cidade de Copacabana. Aí o que acontece? O que eu fazia? Eu tinha que terminar o ensino médio, fundamental todo, e o médio. O médio eu terminei aqui em Brasília. Foi até de boa. Um fundamental, o que eu fazia? Eu saía cedo, eu pagava uma explicadora, né? Que seria explicadora, quem a galera não conhece, é uma professora particular. Eu pagava no Rio, eu usava um óculos em fundo de garrafa, então eu usava aquela caneta grossona, preta, para poder ler, né? Conseguia fazer ampliado para poder ler, né? E pegava fita para poder estudar. O que eu fazia? Eu pegava por exemplo, era para pegar uma matéria só, né? Para você fazer uma prova por semana. Aí o que eu conversei com o pessoal dentro do supletivo? Eu falei, eu posso fazer uma coisa, ele o quê? Eu posso pegar várias matérias e estudar e vir num dia fazer 5, 6 provas. Mas você vai ter que ficar até o final. Vou ter que aplicar a prova em todo mundo para depois fazer você. Foi tudo bem, não tem problema. Aí o que eu fiz? Eu pegava as fitas, ficava estudando o dia todo, ia para a explicadora. Aí eu fazia isso de segunda a quinta. Na sexta eu marquei para fazer as provas. Eu saía de casa às 6 horas da manhã, chegava às 7, o curso abria, o supletivo abria às 8. Eu entrava na frente de todo mundo, ficava lá na sala, com um gravadorzinho, com fone de ouvido, aquele Walkman, sabe? E aí todo mundo fazia a prova e saía. Aí eu fiquei por último. Aí a pessoa, na época, a banca que tava lá para fazer, o nego ficava rindo, pensando que eu não ia dar conta, né? Só que eu fui respondendo tudo, né? E eu matava tudo. Aí o pessoal ia pegar e falar, não vai passar não, ele tá de coisa. Eu tirava a maior nota. Aí nego ficava assim, nego ficava de cara. Porra, como é que tu tá conseguindo fazer isso? Eu falei, gente, isso aí é força de vontade e eu quero terminar. Porque eu quero fazer um estudo. Eu quero ter uma profissão. Não é porque eu tô cego que eu tenho que parar de estudar. Aí eles começaram a me respeitar mais. O que eles faziam comigo? Não era só sexta-feira. Entendeu? Eu pegava o material, eles marcavam pra mim. Era assim, toda vez que eu chegasse lá, se eu quisesse fazer 5, 6, 7, 8 provas num dia, eles paravam o pessoal, fechavam a sala e deixavam eu fazer sozinho. Com aquela banca. Você entendeu? Então, eu consegui mostrar dentro. As pessoas não valorizam a gente. A pessoa não dá esse valor pro deficiente visual no geral. Entendeu? Então, eu até brincava, né? Quando eu terminei o curso, agora eu falei pra ele, galera, agora eu vou pra praia. Aí eu largava o povo lá, acabava de fazer a prova e ia comer na praia e tomar cerveja. Assim que eu terminei o Padre Chico, que só vai estar o fim do fundamental, daí eu fui pro colégio. Chegando no colégio, eu fui pra uma escola que eu estudava de manhã, porque eu tinha treino à tarde de futebol. E o treino à tarde de futebol, eu tinha que sair de lá correndo. Daí que eu falei, tá de boa aqui. Daí cheguei lá sexta-feira, foi a primeira sexta-feira que eu cheguei lá. Não tinha professor de geografia. Eu falei, normal, a escola está zoada mesmo. Daí chegou a educação física. Daí a professora mó animada chegou assim pra mim. Caramba, eu consegui aquelas bolas especiais lá pra cego, que tem barulhinho, que tem o guizo. Eu fui ver. Era aquela bola que você brinca com o cachorro. Falei, eu não vou fazer mais a sua aula. Eu levantei e fiquei na sala. Depois que acabava a aula, eu ia embora. Pera. Era aquela bola de cachorro mesmo que cabe na mão? Mano, sabe aquela bolinha de negócio que você pega e um guizo. A de futebol que a gente usa. Peraí, deixa eu pegar aqui. Não. Ela tá achando que dela é isso. Um guizo. Ou seja, ela achou que você era no mínimo um caprino, né? Não um felino. Vai, ceguinho, pega a bola. Pega, cego, Daí você pode fazer aula com isso, falei, fazer aula com... Ele falou uma coisa legal, no caso no ensino médio, eu lembrei que o meu professor de educação física, ele queria que eu jogasse basquete, eu e minha esposa na época, e a gente não tinha... Imagina, um cego jogando basquete. Caraca, vai ser fantástico, cara. Joga a bola, vai cair lá na arquibancada. 3 pontos! Gente, uma curiosidade pra vocês aí, ó. Faz mais de 3 anos que eu não tenho aula de educação física, viu? Mas já tá no terceiro ano de pandemia. Por que, Caio? Não, é só o terceiro mês.
Não, esses De dois pandemia, aí, o Reni e o Jones, eles ainda estão fazendo vantagem, que esse professor de educação física era maravilhoso. A minha professora, nem pra mim, ela olhava no ensino fundamental. A minha também não. Vai. Ignorava, No meu nem sei quem era. Moço, ele arrumou Mas só eu pra gente quero um jogar. atleta, Ed, que eu já treinava profissionalmente, que eu já viajava, que eu já joguei pela base da seleção São Paulo. O cara veio chegar comigo com uma bolinha Uma de cachorro. bolinha de guiso de cachorro? Que absurdo. E o Sacanagem pior, pra nesse caralho. mesmo dia eu fui treinar lá, eu fiquei, sem brincadeira, 40 minutos treinando, finalização, sem parar. Pô. Eu falava, algum dia eu vou pegar essa bola de guiso e deixa a interpretação de vocês. Próximo podcast eu vou contar a vez que eu atropelei um mendigo. Nesse aqui. Deixem um like e comentem. Olha, o sino já bateu. Falar em guiso, guiso do céu que já bateu no relógio. Alguém quer dizer alguma coisa? Porque dessa vez o podcast é do Idi. Não. Caralho, Idi, tu fala demais! Idi, cadê tu? Tô O aqui, tô Idi aqui. tá triste. Tá cansado, esgotado de contar a história dele triste. Tá bebendo água. A gente começou feliz, começamos a ficar triste e puto, daí a gente voltou a ficar feliz no final. Melhorou de novo, exatamente. O humor é muito maleável. Não, mas ficou legal, pô. Jonas, me conta uma história feliz aí pra terminar. Vai. Aqui tem um tal de. Exatamente. Tem uma tal de água mineral, que é uma piscina enorme aqui. Aí eu pego a carteirinha, antes da pandemia, a gente ia pra lá, eu não pagava. Eu entrava ia, se eu não me engano, 15 conto ou 10 conto cada cabeça pra ir pra essa piscina. O chato é que tem uns macacos ladrão, só isso. Macaco ladrão, como assim? É. Porque, por exemplo, a gente levava comida, se você deixasse a bolsa com a comida na grama e saísse de perto, a porra dos miquinhos vinha encambada e levava a tua bolsa com comida embora. É os macacos lá. E detalhe, eles roubam mesmo. Eles levam a porra da bolsa, cata a comida e pega o resto das coisas e joga fora. Que macaquinho safado. É, os macacos aqui ladrão, porra. Não, Os bichos quando aqui você é fica de bobeira aí no sofá, daqui a pouco você fala vida, os macacos levaram também. Não vai, não. Dá bobeira pra você ver. Não, o macaco é lá na água mineral, não é aqui não. O único macaco da casa sou eu. Alguém quer falar alguma coisa de desligar? Eu tô com fome, você tá agora, ó, a gente começou isso meio-dia, já 5 horas da tarde, e você não deixou eu almoçar até agora. Exagero, que exagero, que exagero. Já Jones? você quer dizer alguma coisa? Não, só uma coisa. Arranje. Dá pra alguém me soltar daqui? Eu tô preso ainda. Pera aí, o que você falou? Cala a boca! Fala, Japa. Arranjem professores decentes de educação física no estado. Pronto, era só isso que eu queria falar. Na verdade, arranje um estado decente, acho melhor. Ok, alguém me solta agora. Tchau, cala a boca! Não, fica aí algemado pro próximo. Produção Vampiro Vídeo.